Confira agora o resumo semanal da novela A Que Não Podia Amar, do SBT, mas antes, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Sem mais enrolação, vamos lá! Capítulo 111, segunda, 9 de setembro, Cíntia ameaça mandar Marquinho de volta para o orfanato se comentar com alguém sobre Rogério não voltar a andar. Ana Paula agradece Vanessa por ter levado um especialista, pois qualquer esperança é muito valiosa. Vanessa diz que conhece Rogério, e a aconselha a não pressioná-lo e a não cometer os mesmos erros que ela. Gustavo encontra Marquinho chorando porque seu pai não vai voltar a andar. Gustavo pergunta quem lhe contou, mas ele não se atreve a dizer que foi Cíntia. Vanessa e Bruno contam a Ana e Rogério que Cíntia está grávida. Gustavo critica Cíntia por desobedecer às ordens médicas e montar. Vanessa diz a Cíntia que Ana continua amando Gustavo, por isso não perde as esperanças de reconquistar Rogério. Elias diz a Cíntia que vai pedir um teste de DNA para saber se é o pai do filho que ela está esperando. Rogério pede a Ana que volte para a fazenda e cuide de Marquinho. Maria pede a Elias que deixe Cíntia em paz. Ele afirma que é o pai do filho que ela espera e não pretende renunciar ao bebê. Gustavo diz a Cíntia que está decepcionado por perceber que ela não se importa com a gravidez. Ernesto examina Rogério e percebe sensibilidade em suas pernas. Capítulo 112, terça, 10 de setembro, Ernesto diz a Rogério que o fato de ter recobrado a sensibilidade é um sinal de que nem tudo está perdido e será necessário submetê-lo a alguns exames. Rogério se recusa a seguir o tratamento, diz que já está conformado em viver o resto de sua vida preso a uma cadeira de rodas e exige que lhe dê alta imediatamente. Cíntia acusa Gustavo de preferir que Ana fosse a mãe de seu filho e não ela. Os dois discutem e Gustavo diz que precisam repensar o casamento pois são totalmente diferentes. Rogério volta para a fazenda. Maria pergunta a Cíntia quem é o pai de seu filho. Furiosa, ela diz a Maria que não é ninguém para julgar. Rogério defende Maria e diz à irmã que ela é fruto de um estupro. Cíntia fica histérica e Rogério lhe dá uma bofetada. Gustavo sai em defesa de Cíntia e diz a Rogério que não vai permitir que agrida uma mulher grávida. Maria recrimina Rogério por ter contado a verdade para sua filha. Maria, emocionada, diz a Cíntia que por ela jamais teria sabido da verdade, mas diz à filha que apesar do que aconteceu, aprendeu a ser feliz vendo-a crescer. Cíntia, fora de si, responde que preferia não saber que é filha de uma empregada com um estuprador. Rogério diz a Gustavo que ficou feliz por sua cirurgia ter fracassado. O engenheiro critica Rogério por ter contado a Cíntia a verdade sobre sua origem. Ana Paula diz a Rogério que ele a magoou muito com o que disse a Marquinho e que não pode descontar nela o fracasso de sua cirurgia. Rogério comunica a Ana Paula que vai cancelar o casamento. Vanessa aconselha Cíntia a esquecer tudo de mal que está acontecendo e pense somente em seu casamento e no seu filho. Revoltada, ela diz que não pode ser feliz ao lado de um homem que não a ama e um filho que não deseja. Gustavo provoca a fúria de Rogério ao criticá-lo por fazer Ana Paula sofrer. Bruno propõe a Vanessa que se associem nos negócios sem que Rogério fique sabendo. Ela aceita. Cíntia pede a Rogério que seja o padrinho de seu filho e diz que Vanessa será a madrinha. Rogério diz que só aceita se Ana Paula for a madrinha. Cíntia se nega a aceitar Ana Paula como madrinha de seu filho.
Ana Paula se declara para Rogério, diz que o ama e que não pode viver sem ele. Capítulo 113, quarta, 11 de setembro, Ana Paula beija Rogério e ele corresponde. Ana pede a Rogério que reconheça que também a ama, mas ele continua firme em sua decisão, afirma que se deixou levar pelo momento e ordena que vá embora. Ana pede a Rogério que pelo menos jantem juntos, mas ele se nega. Gustavo critica Cíntia pela escolha dos padrinhos de seu filho e diz que gostaria que fossem Mercedes e Ernesto. Cíntia comunica a Vanessa que seu irmão e ela serão os padrinhos de seu filho e diz à amiga que isso os reaproximará. Rogério conta a Ana que será o padrinho do filho de Cíntia e, em tom agressivo, diz que seria um absurdo que ela fosse a madrinha depois de ter engravidado de Gustavo. Rogério fica furioso ao ver Ana, Gustavo e Marquinho jogando futebol. Rogério culpa Ernesto pelo fracasso de sua cirurgia e diz a ele que não será mais seu médico. Ana marca encontro com Rogério na capela e pergunta se tem certeza que não quer mais se casar. Ele continua irredutível em sua decisão, chama Ana de hipócrita e afirma que ela gostaria de ter ao seu lado um homem que possa caminhar, jogar bola e ter filhos, assim como seu ex-Rogério comunica a todos que o casamento foi cancelado. Capítulo 114, quinta, 12 de setembro, Ana Paula diz a Rogério que não é culpada pelo fracasso de sua cirurgia e não entende por que ele insiste em machucá-la. Ana lembra que está tudo pronto para a cerimônia e Rogério responde que nada será desperdiçado porque ela nem imagina o que ele fará. Ernesto pergunta a Rogério sobre as obras da clínica da qual são sócios e ele responde que no momento tem outras prioridades. Rogério oferece a Dani e Miguel pagar todos os gastos do casamento, desde que aceitem se casar no próximo sábado. O casal não aceita. Cíntia, hipócrita, diz a Ana que seu irmão agiu muito mal ao cancelar o casamento e lembra que ele fez o mesmo com Vanessa. Bruno oferece emprego a Elias caso não queira continuar sofrendo os maus tratos do patrão. O capataz aceita e se oferece para convencer os outros empregados a irem trabalhar em seu rancho. Bruno surpreende Elias e Cíntia se beijando. Capítulo 115, sexta, 13 de setembro, Rogério diz a Marquinho que não assistirá sua primeira comunhão. Chorando, o menino diz a Rogério que ele voltou a ser como antes e vai pedir a Ana que fujam da fazenda. Bruno promete a Elias que não dirá nada, mas agora as regras mudaram e terá que ser leal. Debochado, ele pergunta se ele é o pai do filho que Cíntia está esperando. Diante do silêncio do capataz, Bruno conclui que ele é o pai. Ana Paula tenta beijar Rogério mas ele a despreza. Elias comunica a Rogério que vários empregados pediram demissão porque já não aguentam mais os maus tratos. Vanessa diz a Rogério que sua fazenda não cumpriu seus compromissos, por isso foi obrigada a procurar outros fornecedores. Ernesto diz a Ana Paula que graças aos donativos a clínica está pronta para ser inaugurada. Ana Paula oferece seus serviços de enfermeira. Ao saber da decisão de Ana, Rogério fica furioso e diz que não permitirá que trabalhe fora e muito menos com Gustavo. Ana se defende, diz que ainda não foi porque o ama, mas tudo tem um limite. Marquinho pede a Ana e Rogério que não briguem mais, faz com que os dois peguem as mãos e diz que os ama muito. O resumo da novela A Que Não Podia Amar é disponibilizado pelo SBT e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora. Saiba mais em www.resumodasnovelas.online.